E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor de Educação Física e nutricionista Diego Freitas e hoje a gente vai para a segunda aula aqui do nosso curso, né? Contando aquela primeira aula de apresentação, é a segunda aula teórica, né? Essa segunda aula eu resolvi dividir em duas partes, né? Que eu chamei de bases fisiológicas. Nessa primeira parte eu vou falar de alguns conceitos importantes e eu achei que era o que eu estava previsto no curso, né? Mas eu, na hora de montar o material, eu vi que eu tinha uma parte falando de fisiologia muscular, contração muscular, eu achei legal também incluir, né? Eu até incluí nessa aula, mas ia ficar muito grande, aí eu dividi em duas. Então, hoje eu vou falar sobre alguns conceitos mais importantes, né? E na próxima, que eu vou chamar de 2.2, eu vou falar da fisiologia muscular, da contração muscular, explicar especificamente como é que funciona a contração muscular, que é a ideia do nosso curso, aquilo que eu te falei. Não é trazer as novidades que têm saído dos artigos. Pelo contrário, é trazer aquele conhecimento mais sólido, né, que fundamenta todos os artigos novos. Né? Você, para entender os artigos novos que estão saindo, você tem que entender essa base, né? Esse funcionamento, essa fisiologia básica. A gente falou na primeira aula teórica mais a parte da bioquímica, né? E agora a gente vai para a parte da fisiologia, como é que vai ficando um pouco mais interessante. A fisiologia, apesar de muita gente ainda não gostar, ela já é mais interessante, ela já tem mais, já está mais próxima da realidade, né? A bioquímica é muita viagem. Tem que usar um pouco a imaginação. A fisiologia não, ela já tem mais relação com aquilo que a gente percebe, com aquilo que a gente vive na prática. Então muita gente gosta já da fisiologia. E assim sucessivamente, né, pessoal? As próximas aulas elas vão ficando mais práticas. Vamos dizer assim, um conhecimento mais palpável assim, para o dia a dia. Mas o início é assim mesmo, né? A gente tem que começar lá no primeiro degrau, no segundo degrau. Né? Esse é o segredo. Querer já chegar lá no topo de uma vez só, se você for tenta fazer isso numa escada. Tenta esticar a perna e botar lá no último degrau. O máximo que tu vai fazer é sentar a cabeça no chão e cair para trás, né? Então, quer dizer, tem que ser devagarzinho, de degrau em degrau, para a gente conseguir com mais segurança. Né? E quando você chegar lá, aí sim você consegue compreender bem. Né? Então, já introduzindo aí, vou pedir para você seguir o canal, beleza? Compartilhar aí para fortalecer, para a gente fazer mais vídeos. Eu coloquei já, como eu sempre explico, essa primeira parte do quem eu sou tá explicado na primeira aula lá no pré-curso, tá? Quem quiser olhar, quem quiser saber melhor, confere lá, né? Mas eu tenho a formação nas duas faculdades, doutorado em Educação Física, atuo na prática como treinador nutricionista, né, e tem uma prática muito diversificada, né, não só pelas duas áreas. Isso faz eu trazer um olhar mais abrangente e muito prático também. Tá? E gosto também de conciliar com outras leituras, de vez em quando vocês vão ver eu fazer a citação aqui de algum filósofo, alguma coisa do tipo, tá? Mas isso eu explico melhor lá na primeira aula. Então, vamos lá, roteiro de viagem. Vou trazer primeiro três principais conceitos para essa aula, tá? Que é entender o que é esse tal de VO2 máximo, né? Que é um conceito importantíssimo para a gente entender a fisiologia do exercício, entender a nutrição, entender o exercício, tudo qualquer coisa que você queira saber sobre exercício e nutrição voltada à parte esportiva, você tem que entender como é que funciona. A questão do EPOC, né? Que é o gasto calórico pós-exercício, que bruxaria é essa. Limiar de lactato, que é um conceito que na minha época de faculdade eu mesmo sempre ficava um pouco na dúvida. Né? É um pouquinho mais complicado, mas você vai ver que a gente, dando esse passo a passo que a gente tem dado aqui, vai simplificar bastante, tá? E por último, tipo de fibra, que é aí que eu já começo a falar, né, das fibras da fisiologia muscular para entrar numa próxima aula, que é, vamos dizer que é um bônus, né, que eu não coloquei lá naquele primeiro cronograma, que vai ser tanto que eu vou chamar 2.1, 2.2 para as pessoas não se confundirem, quem olhar lá o primeiro cronograma, quiser ir para uma aula específica, então eu coloquei 2.2, tá? Então é isso, pessoal. Principalmente, eu acho que os conceitos, a maioria, são mais simples. Né? Talvez o limiar de lactato um pouquinho mais complicado, o tipo de fibra também, você precisa gravar algumas coisas, precisa entender ali, e talvez seja aquilo que eu sempre digo, conhecimento, não é assistir uma vez e nunca mais voltar no assunto, pelo contrário, conhecimento tem a parte de você decorar mesmo. Né? Então, quer dizer, se for o caso, assiste de novo, né? Eu sempre gosto de deixar isso claro. É legal sim, assistir uma vez e tal, você nunca ouviu falar às vezes de algumas coisas, então você não consegue gravar. Numa segunda vez você já sabe mais ou menos o que é, então você é um processo de aprendizagem, assim que a gente chama de você já tem que ter uma noção do assunto, para quando você ouve pela segunda vez, você compara com aquilo que você já sabe. E aí sim você consegue gravar. A primeira vez, quando você não sabe nada do assunto, é muito difícil você conseguir gravar. Né? Então, o processo de aprendizagem ele exige isso. Você já tem que ter uma noção do assunto, uma expectativa, vamos dizer assim, né, do que eu vou falar. E aí, quando você ouve de fato aquilo que você já tem essa expectativa, você aprende por comparação, por analogia entre a expectativa que você tinha e aquilo que é ensinado de fato. E aí você consegue, né, formar o seu entendimento melhor. Por isso que eu falo, o conhecimento envolve um pouco esse processo que é meio que não seria uma decoreba, mas faz parte do processo você assistir mais de uma vez, tá? Então deixo sempre essa dica aqui também, que tem a ver com todo esse processo que eu te falei, que eu também explico, desenvolvo isso mais na primeira aula, né, no pré-curso lá, que aqui a gente vai inverter essa pirâmide, né? A gente vai ficar falando só da atualização, porque na minha humilde opinião,
você formar um profissional, formar um indivíduo, né? O processo de educação não é você ficar ensinando atualização, pelo contrário, é você ensinar as bases e os princípios do fundamento, né? Se ele tiver isso bem fundamentado, ele mesmo consegue ir lá e entender as atualizações. Então esse que é o método, que é a ideia desse curso. Não que as atualizações não sejam importantes, a gente vai falar, né? Mas a gente está falando principalmente da questão dos fundamentos, isso eu também explico mais no pré-curso, então volta lá. Beleza, galera? E aí desenvolvo também toda uma parte, né, sobre até lógica, tipos de discurso, lá na primeira aula, né, para você entender de fato o que a gente pode aproveitar do conhecimento científico. Então agora você vai entender de uma forma diferente. Então, vamos embora. Resumindo a nossa última aula, né, que a gente falou da produção de energia, né, como é que você vai entender fisiologia do exercício, nutrição, treinamento, sem entender essa parte de produção de energia, né? Então a gente falou dos principais sistemas, a gente tem uns sistemas que eles são meio que inversamente proporcionais, você tem o creatina fosfato que ela produz muita energia de uma vez só, mas ela acaba rápido, e à medida que o sistema aeróbico vai entrando mais, né, que você é mais dependente do oxigênio, então por isso que a gente já vai entrar no VO2 máximo, entender como esse oxigênio chega lá na célula muscular hoje, né? Esse sistema ele vai dependendo mais do oxigênio, então ele consegue produzir menos a nível de instante, né, de uma vez só, mas ele consegue produzir mais a nível temporal. Ele é uma via que a gente chama de via limpa, vamos dizer assim, né, onde a roda consegue girar permanentemente, né, e você consegue no tempo, por longos períodos, produzir, mas em compensação você tem menos produção imediata de força, de potência, né, e aí é o que a gente chama mais de metabolismo aeróbico, né, principalmente quando ele é alimentado com a gordura, que é uma fonte metabólica mais lenta, você demora mais, são mais processos, né? Aquilo que eu expliquei. São mais processos bioquímicos, então vai ficando mais lento, né? Mas em compensação você consegue produzir por mais tempo. É inversamente proporcional, né? E se você ficou com dúvida aí, assiste lá a primeira aula, eu nem vou explicar muito essa tabelinha embaixo não, porque eu já expliquei, né? Para não alongar demais aqui essa introdução, a gente entrar finalmente na nossa aula de hoje. Tá? Pessoal, último recadinho aqui, para você que está assistindo aí, que está gostando, que está curtindo, quiser fortalecer, né, ajudar aí para eu... A minha ideia é começar com esse curso, né, gratuito aqui, e a partir do momento que o pessoal conseguir assistir, compartilhar, colaborar aí com a iniciativa, né, o que eu deixei aí meu Pix, se quiser fazer alguma doação, eu colocar novos cursos, né, e aí ficar... cada vez mais a gente vai se ajudando aí, eu vou colocando cada vez mais cursos, né, me estimulo também a estudar, buscar novos temas. O pessoal já sugeriu prescrição de treinamento, ou avaliação física, enfim... planejamento alimentar, são vários temas que a gente pode ir acrescentando a esses cursos e aí a gente tem uma base sólida de conhecimento. Beleza? Também trabalho com palestras, eventos, né, aulas particulares, tanto teóricas, ou a própria consultoria a nível de exercício e nutrição. Beleza? Minhas outras redes sociais aí também. Então vamos lá que a gente já falei demais hoje, né? A introdução até ficou um pouco longa, mas eu sou assim mesmo, eu falo demais, eu preciso me controlar muito com relação à quantidade que eu falo, pessoal. E para vocês terem uma ideia, eu fico me segurando aqui para não falar. Acho que se eu falasse o que eu tenho vontade, eu ficava aqui 3, 4 horas com cada aula dessa aí. Mas então vamos lá, que bruxaria é essa, esse negócio de VO2 máximo que todo mundo fala, né? Então o VO2 máximo, né, a gente já entendeu na última aula a importância do oxigênio, da molécula de oxigênio, que ele vai ser útil lá no final da cadeia, né, respiratória, né? A molécula de oxigênio ela vai receber o hidrogênio da produção de ATP lá, que ele passou lá pela cadeia respiratória, e formar água. Por isso que a gente chama que a via aeróbica é uma via limpa, né? Então você forma água, libera o CO2, que você consegue expirar ele através da respiração, né? Então a gente fica nesse processo. Inspira oxigênio, né? A maior parte, pelo menos, e na hora que expira, esse ar que a gente expirou tem menos oxigênio e mais gás carbônico. Vamos entender aqui esse processo um pouquinho hoje. Então o VO2 máximo ele está ligado a 3 aspectos. Essa inspiração, que é a absorção do oxigênio, eu estou absorvendo oxigênio, eu estou fazendo esse transporte, né, pelos capilares sanguíneos, pelas veias, né, e depois pelas artérias, trazendo de volta o gás carbônico, e a própria utilização, eu faço esse transporte dos capilares para a célula muscular e a utilização dele lá. Então, a gente muitas vezes associa, que é o grande erro com relação ao VO2 máximo, associa o VO2 máximo à utilização dele lá, que é o que eu expliquei na última aula. Na última aula eu expliquei a utilização, tá? Mas a gente não pode esquecer que esse VO2, ele não teletransporta, esse oxigênio ele não teletransporta para a célula muscular. Você tem um processo muito complexo, que é esse de absorção e de transporte, que é onde o bicho pega. É onde você tem ali onde afunila, né? Você não consegue disponibilizar tão fácil, assim, tão rápido, a ponto das necessidades musculares do exercício mais intenso. Então esse é o grande ponto. Por isso que a gente diz que principalmente para os esportes aeróbicos, quem tem o VO2 mais alto, quem consegue disponibilizar mais oxigênio, esse cara tem uma vantagem muito grande. Tá? Não é só o único fator determinante, mas é um dos mais determinantes, sem dúvida nenhuma. Tá? Contribui muito se você consegue disponibilizar mais oxigênio, principalmente nos esportes aeróbicos. Né? Então ele está ligado a essa capacidade de você ofertar e utilizar, né, a utilização lá na célula do oxigênio. Acaba sendo limitado pelo transporte, né? Dá para você entendendo esse processo, dá para imaginar que não é simples, então você tem que transportar essa moléculazinha mínima até a célula.
dentro da célula, lá na mitocôndria, né? Ele é uma boa mensuração do treinamento aeróbico, né, para a capacidade do atleta, para você verificar se o treinamento está funcionando ou não, enfim, para você verificar a capacidade desse atleta. É uma variável que tem boa correlação com a performance, né, e com a resposta do treinamento. Lógico que não é a única, nenhuma variável, nenhuma fonte de mensuração é perfeita, você vai combinar essas mensurações, né, aí seria uma aula mais sobre avaliação física para a gente explicar isso, mas enfim, já fica essa deixa. E a gente pode usar testes diretos, né, que a gente chama de direto, é aquele com ergoespirômetro, né, que eu vou explicar aqui nos próximos slides, ou indireto, que é os testes de campo, né, que eu vou explicar isso mais nos próximos slides aqui. Mas para a gente entender mais essa parte de transporte, né, então você inspirou pelo nariz, vai passando aqui, né, chega lá até a traqueia, né, atravessa ali os brônquios, os bronquíolos, né, vai chegar lá no alvéolo, tá, no alvéolo pulmonar, essa partícula micro lá dos pulmões, onde os capilares passam por ali, né, e a molécula, na verdade, o que acontece quando você chega lá no alvéolo? Imagina um metrô lotado, né? É como se fosse um metrô lotado, tá entupido de gente. Quando abre a porta, as pessoas saem automaticamente, querendo ou não, né? Não sei se você já passou por essa experiência. Se você pegar aqui o metrô no Rio de Janeiro, horário de pico, né? Você vai passar por essa experiência, você vai entender como é que funciona essa passagem do oxigênio, né? Do alvéolo pulmonar para a artéria e do CO2, né? Da artéria, ali da veia, né? Para o alvéolo, tá? Você tem uma troca. Na verdade, você tem o ar respirado, que ele vem lotado de oxigênio, e você vai ter ali passando na veia, no microvaso ali, né? Não é uma veia, mas é um microvaso, passando ali cheio de gás carbônico, né? Cheio de CO2. E aí há uma troca por difusão facilitada, difusão simples, que a gente chama, né? Aquele transporte por diferença de concentração, tá? Aí é uma questão bioquímica que a gente não abordou aqui, mas acho que você deve lembrar, né? Quando você tem um meio muito mais concentrado do que o outro, você tem pequenas passagens ali na parede, né, dos vasos, e o oxigênio consegue entrar, porque ele está mais concentrado no alvéolo, né, que ele veio do ar atmosférico, e o CO2 está mais concentrado no vaso ali, né, ele passa para o alvéolo, e aí quando você expira o CO2, e o sangue que ele veio ali com mais CO2 e menos oxigênio, ele elimina parte desse CO2, é lógico que não é 100%, mas você vai fazendo assim o tempo todo, vai fazendo essa reciclagem, né, e quando ele atravessa ali, ele já tem mais oxigênio e menos CO2. Beleza, pessoal? Então é por difusão facilitada, difusão simples, que acontece. Lógico que se for uma molécula grande, isso não acontece. Por exemplo, não passa glicose, não passa uma proteína, porque são moléculas muito menores, muito mais complexas, então ela não consegue atravessar. Né? É como se fosse uma peneira, assim, forma de uma analogia, lógico que não é tão vazado assim, mas o ar ele consegue vazar, como se fosse um pano, né? Imagina, enfim, o pano passa o sopro, se você soprar, tiver com um pano ali, às vezes ele passa, mas uma coisa sólida, uma coisa que você está enxergando ali, não passa, né? Então é mais ou menos assim que acontece. E aí esse oxigênio ele é transportado na maior parte dentro desses vasos, né, dentro da hemoglobina, né, por isso que a hemoglobina também é outro aspecto importante aí na performance. E aí uma pequena parte é transportada solta, mas a grande maioria dentro da hemoglobina, beleza? E a hemoglobina, quando vai chegando próximo da célula muscular, ele transfere para a mioglobina, né? Dentro da célula muscular, esse oxigênio ele é transportado pela mioglobina. Então, o VO2 máximo ele depende desses três sistemas, né? Tanto dos pulmões ali, dos alvéolos, como eu demonstrei, o coração, que é ele que vai... Por isso que quando você está em exercício, você aumenta a frequência cardíaca para você eliminar mais gás carbônico e aumentar a absorção de oxigênio, né? Então agora você está entendendo por que a frequência cardíaca aumenta durante o exercício, né? E inclusive isso é tudo meio que controlado pelo sistema autônomo, né? O corpo percebe que começa a ter mais gás carbônico ali no sangue, né? Então isso já é um estímulo para você aumentar a frequência cardíaca, aumentar a frequência respiratória também, né? Você começa a respirar mais fundo, respirar mais uma frequência maior. Inclusive também isso ajuda a você concentrar, fazer vasoconstricção e vasodilatação, né? Para você dilatar as áreas onde está acontecendo mais essa contração muscular e contrair outras áreas que são menos importantes, né? E são outras coisas que a gente vai explicar ao longo do curso, mas já adiantando, beleza? E o próprio músculo, né? Onde esse oxigênio vai chegar e vai ser utilizado para a produção de ATP, como a gente viu na aula anterior. Então você vê essa integração desses três sistemas, né? E por que a gente fala de exercício cardiovascular, o cardiopulmonar, né? Exatamente por conta disso. Esses sistemas eles trabalham na disponibilidade, para disponibilizar oxigênio ao músculo e fazer você conseguir produzir mais energia, né? Pela via aeróbica, que é uma via limpa.
Então vai depender da função pulmonar, do débito cardíaco, né, da densidade capilar, por isso que a gente fala em biogênese capilar também, o exercício estimula a aumentar as artérias, né, os microvasos ali para você conseguir disponibilizar mais oxigênio, é uma das adaptações do exercício, a gente vai explicar mais para frente. Está associado à quantidade de hemoglobinas e mioglobina, tudo isso está ligado à performance, principalmente no exercício aeróbico, né, pessoal? O volume muscular atendido, né? Por isso que quando você faz exercícios que envolvem musculaturas maiores, por exemplo, um agachamento, você fica muito mais cansado. Exercícios complexos, onde você trabalha braço e perna, você fica muito cansado, né? Por exemplo, aquele burr, faz uma flexão e dá um salto. Por que ele cansa muito? É muita área para ser atendida, a circulação sanguínea tem que... O pulmão e o coração tem que trabalhar alucinadamente, porque a energia é ATP para tudo quanto é lado ali, tem que disponibilizar oxigênio para todo mundo, né? Então o negócio fica doido mesmo. E aí cansa, não tem jeito. Né? O tipo de fibra muscular ser atendido, a gente vai explicar ainda nessa aula. Né, a função mitocondrial, isso a gente já explicou mais na última aula, na primeira aula, né, como é que funciona essa função mitocondrial. E os enzimas também, cada reaçãozinha dessa tem uma enzima que participa, né, estimulando ou reduzindo essas reações. Né. Então a gente explica de uma maneira simples assim, pessoal, mas a gente está resumindo bastante, né, o negócio é bem mais, o buraco é mais embaixo. Né. Então você tem a parte da avaliação, né, que o teste pode ser direto, a gente chama de direto quando você está nessa foto aqui, né, eu estou na bicicleta aqui, não laboratório, isso aí foi uma aula até, né? Tá fazendo teste ali. E o teste pode ser direto ou indireto. Você vai... direto é quando você tá, né, com o ergospirômetro ali fazendo o cálculo, ele faz esse cálculo da percentual de oxigênio que entrou e saiu, de gás carbônico que entrou e saiu. O indireto é eu correndo ali, né, onde você, pela performance, né, você tem tanto o teste de Cooper como o de Weltman, por exemplo, né, o de Cooper é pelo tempo, o de Weltman é pela distância, onde você vai fazer uma média e vai jogar numa fórmula que vai fazer uma estimativa. Né? Cada um tem as suas vantagens, eu vou explicar aqui. Você pode fazer um teste máximo ou submáximo, que aí também é a mesma coisa. O máximo você vai até o esforço máximo, o submáximo você vai até uma determinada faixa, e aí você faz uma estimativa, né, como seria se você tivesse ido até o máximo. E aí ele pode ser mais específico ou menos específico, né? Por exemplo, o laboratório é menos específico, você está todo cheio de equipamento ali, o negócio atrapalha um pouco. O específico, ele... já é mais específico, o próprio nome já diz, né? Mas em compensação você tem menos dados ofertando, né? Então cada situação dessa ela tem uma vantagem e uma desvantagem, né? Um é mais custoso, o outro é mais barato, né? Então você tem que avaliar bem cada situação dessa para saber qual teste você vai recomendar, né? Tá relacionado a ter todos esses equipamentos também, a questão de conforto, né? A necessidade, condições ambientais. Os caras vai fazer no laboratório, no ar-condicionado, né? Então já modifica a margem de erro. Por exemplo, no laboratório você está fazendo um teste mais fidedigno ali, a nível de mensura de respostas fisiológicas, né? Mas a nível de performance, para saber o teste específico, ele é mais prático, né? Ele está mais relacionado. E aí tem relação aos riscos também, né? Se é um indivíduo, por exemplo, já idoso, às vezes não tem necessidade de fazer, por exemplo, um teste máximo com ele, você pode fazer um submáximo só para você ter uma noção ali. E o nível de treinamento, né? Se você está fazendo já com um atleta, algo recomendável talvez seja você fazer até os dois, né? Você pode fazer os dois, um não impede que você fazer um não impede que você faça o outro, né? O ideal é agora você vai avaliar os custos-benefícios para ver, né? Isso aqui não tem uma resposta, tá? Qual é melhor? Eu estou levantando aqui os pontos que estão implicados e a vantagem e a desvantagem, né, de cada um desses testes. Basicamente o teste direto ali no aparelho, ele é mais fidedigno fisiologicamente, mas ele implica em não ser tão prático, né? E não tão específico, e ser mais caro, precisa de equipamento, precisa de equipe. Então, quer dizer, eu indicaria mais esses para atletas, ou para um indivíduo que está com alguma comorbidade, mas aí no caso do indivíduo com comorbidade já seria um submáximo. No atleta já seria um máximo, né, para você saber fisiologicamente como é que ele está. Já a nível de... para o indivíduo que pratica esporte por saúde, por lazer, ou uma competição mesmo, mas que não seja alta performance, o teste prático, na maioria das vezes, ele atende, tá? Ele é mais barato, ele é mais prático, ele é mais rápido, e ele é mais específico para uma montagem de planilha de treinamento, por exemplo. Enfim, aí cada um tem a sua vantagem, tá, pessoal? Mas fica aí. Então fechamos essa primeira parte do VO2 máximo específico, mas esse segundo tópico, ele tem tudo a ver, que é a questão do EPOC, né, do consumo de oxigênio elevado pós-exercício. Por que isso acontece, né? Vamos tentar entender aqui. Quando você faz o exercício, no dia seguinte, né, a fotinha ali do dia seguinte, treino de perna, né, do cachorrinho. Então, quer dizer, o que acontece? Você utiliza as reservas de glicogênio, você aumenta ali os zeros, né, aumenta ali a resposta aumenta a resposta antioxidante para combater também isso tudo, né? Você gera danos musculares às microfibras, gera inflamação, né, a hipóxia, acúmulo de metabólitos, e tudo isso acaba sendo bancado pelo metabolismo aeróbico pós-exercício, né? Ou seja, resumindo, o que eu quero dizer com tudo isso?
você lesa as fibras, né? Você usa as reservas energéticas, você deixa um ambiente ali cheio de radicais livres, cheio de inflamação, né? Mas você já acabou o exercício, você acha que você está tranquilo, né? Mas aí o sistema aeróbico ele vai recuperar esse estrago, vamos dizer assim, positivo, porque se você fez adequado o exercício, né? É esse estímulo que vai fazer você ter essa bagunça, que vai estimular aquelas vias, né? Isso eu expliquei lá na primeira aula, no pré-curso também, estimular as vias a fazer você aumentar a biogênese mitocondrial, aumentar a síntese de proteína, né? Isso eu acho que eu ainda vou explicar nas próximas aulas, como é que funciona esse mecanismo de esses subprodutos, eles vão estimular o resultado do exercício que você quer, né? Então isso tudo que acontece, isso é positivo, tá, pessoal? A gente olha às vezes com olhar negativo, mas não é não. Se foi num nível adequado de exercício, isso é tudo positivo, isso vai estimular e você vai deixar o corpo, né, passar por esse processo para isso estimular, né, as respostas das vias de melhora de condicionamento físico, né? A supercompensação do exercício, ela se dá a partir desse processo, tá? Mas isso tem um custo de oxigênio, é por isso que pós-exercício, assim, às vezes você fica com a frequência cardíaca alterada, a respiração um pouco alterada, nada perceptível às vezes, mas você fica um pouco, né? Que no longo prazo você vai fazendo essa recuperação, porque a gente fala que o exercício acelera o metabolismo, acelera nesse sentido, né? Às vezes você leva 1 a 2 dias até, dependendo do exercício, né? O exercício de musculação ele deixa por mais tempo, o exercício aeróbico clássico às vezes por menos tempo, né? A não ser que seja um longão, um ultra longão que você faça, fique todo dolorido, todo machucado, isso pode acontecer também. O HIIT, ele tem uma característica de fazer, de deixar um transtorno um pouco maior, né? É isso que mostra ali a figura ao lado, né? Às vezes quando o exercício é mais intenso ali, por exemplo, num HIIT, né? Esse déficit é maior, né? Essa bagunça que você gera é maior e aí você leva mais tempo, né? Que é a figura de baixo ali para recuperar. Você pode levar 24 horas e no exercício de força até 48 horas. Então, eu não gosto muito dessas marcas, 24 horas, 48 horas, porque depende muito. Às vezes você faz uma ultramaratona, você vai ficar muito... Quem já fez, por exemplo, você vai para um treino muito longo, mesmo sendo aeróbico, passa de 24 horas. Então, esses gráficos assim, são... Eu não gosto muito de trabalhar com horas, assim, mas é lógico, você trabalha numa média, né, pra gente ter uma noção, ter uma ideia, mais ou menos. Um aeróbico comum, se você vai lá, dar aquele treinozinho na esteira que você tá acostumado, lógico, realmente a recuperação dele é mais rápida, mas não necessariamente, tá, pessoal? Então, é basicamente isso. Você gera um déficit ali. Não é nem só o oxigênio que você ficou devendo, porque a gente praticamente não tem reserva de oxigênio, é muito pequena. Mas é muito mais a toda essa desordem metabólica que você gera e depois o seu metabolismo aeróbico ele fica um pouco mais acelerado, vamos dizer assim, né? Frequência cardíaca batendo um pouco mais, frequência ventilatória. Às vezes não é que você não vai perceber, às vezes percebe, às vezes não. Né? Mas o corpo está trabalhando para limpar isso. Vocês demoram 1 dia, 2 dias, 3 dias, dependendo, tá? Dependendo da intensidade, do volume do exercício que foi realizado. Esse é o EPOC. Agora com relação ao limiar de lactato, que eu acho que é o mais complicadinho de todos, mas não é complicado não, vamos lá que a gente vai matar essa bruxa hoje aí, né? O limiar de lactato é basicamente o ponto onde o lactato começa a acumular, tá? Eu mostrei lá na aula anterior que quando a via aeróbica ele já está próximo do seu limite, o piruvato ele é desviado, né? E ele vai sendo metabolizado a lactato para você continuar só com a via anaeróbica ali, com a via glicolítica, né? Então, quando você começa a ter uma demanda muito alta, isso começa a acontecer. E até certo ponto o corpo consegue metabolizar esse lactato, né? Mas chega um ponto que você está produzindo mais do que o corpo é capaz de metabolizar e ele começa a se acumular. E aí, assim, tem 2 pontos, né? Tem 2 medidas de acúmulo ali que eu vou explicar. Isso é o limiar de lactato. Né? Os profissionais eles chegam a manter um determinado limiar com até 88% da frequência cardíaca, do VO2 máximo e 92% da frequência cardíaca, tá? Então eles conseguem numa intensidade bem alta, como vocês podem ver, mas isso não acontece com indivíduos que não são treinados, isso vai bem mais baixo. Né? Um iniciante, às vezes, um sedentário, com 50%, 60% da frequência cardíaca, ele já não consegue manter. É por isso que eu não gosto muito de fórmulas, de cálculos, né? Isso que eu vou explicar aqui para vocês. Eu gosto de trabalhar muito no feeling. Lógico, você pode usar essas fórmulas, mas elas sempre vão precisar de ajuste ali do feeling, com a experiência que você vai pegando, né? Como treinador, como atleta. É uma boa uma mensuração, né? Você faz essa mensuração da produção com relação à remoção e está diretamente relacionado à intensidade de esforço. Na verdade, o VO2 máximo ele é uma boa mensuração do esforço aeróbico, né? E o limiar de lactato ele é uma boa mensuração do sistema anaeróbico, porque o sistema aeróbico ele não produz o lactato, né? O sistema anaeróbico sim. Então o lactato ele já é uma boa mensuração do sistema anaeróbico, aquela via glicolítica, né? Aquela primeira fase que eu demonstrei lá na primeira aula. Por isso que eu falo, pessoal, às vezes você assiste o curso todo, né? E aí volta e assiste de novo, porque você, para entender um conceito, você precisa entender outro. E assim, não tem como eu fazer a mágica de explicar tudo ao mesmo tempo. Infelizmente, por uma questão didática, você vai explicando aos poucos, mas na verdade, para você aprender aquela primeira parte, você precisaria entender algumas coisas dessa aula e assim, sucessivamente, todas as aulas, né? Então, infelizmente, o ideal é você assistir tudo, e aí volta assistindo de novo, você vai entender com mais facilidade. Então, vamos lá. Acaba que o lactato, diferente... O VO2 máximo também, né? Isso a gente fala teoricamente, mas isso acaba sendo mais utilizado em pesquisas do que na prática, porque é um pouco complexo, né?
você aferir, né? Precisa de perfurar. Tem equipamentos que são bem práticos, mas às vezes o custo é caro, né? Então acaba não sendo usado muito na prática e mais em pesquisas. Mas é bom você entender aqui porque você vai ler os artigos, vai estar falando, você precisa entender esse processo, né? O ponto positivo é que ele avalia uma carga interna do exercício, né? Um aspecto fisiológico, fidedigno ali. Mas o custo e a logística não é tão favorável. Mas como os artigos utilizam muito, é legal a gente entender, para a gente entender as pesquisas e saber como utilizar esse conhecimento. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui essa figura. Ampliou pouco, né, impressão? Ah, moleque, tá ficando bom, hein? Ampliei aqui. Então vamos lá. O que acontece? Eu vou usar a minha carinha aqui, tá, pessoal, para explicar aqui para vocês. Então, opa, balançou aqui. Imagina aqui um exercício incremental, né? Igual um teste de esforço mesmo. Você vai aumentando a velocidade do exercício à medida que o tempo vai passando. Então começa tranquilo, né? Esse verdinho é a taxa, essa primeira linha é tipo uma escadinha aqui, né? Que vai subindo. Ela é a intensidade do exercício, né? Essa linha de baixo aqui é a intensidade do exercício subindo. Essa linha que dá essas subidas assim é o limiar de lactato. O limiar, à medida que o exercício começa a ficar difícil, o limiar se mantém. Por quê? Porque o corpo consegue eliminar esse lactato que vai sendo produzido, né? E aí, se você olhar aqui embaixo, ó, ele é produzido, é a setinha azul, e ele é eliminado. O primeiro quadrado é dentro do músculo, o segundo quadrado é na circulação sanguínea aqui, né? Não chega lá, não tem nada. Aí tem o primeiro limiar de lactato, que é quando o exercício vai aumentando e dentro do músculo você já não consegue mais metabolizar. Então começa a extravasar para a circulação sanguínea o lactato. E aí ele começa a aumentar essa concentração, mas dentro da circulação sanguínea, que ele está chamando aqui de sistema, você consegue metabolizar. Ainda não é um acúmulo assim que vai te levar à fadiga no médio prazo, vamos dizer assim. Né? Então você consegue metabolizar. Mas tem um segundo limiar, né? Que é aí onde você já começa a ficar ofegante mesmo, acelerar a respiração, que você não consegue nem no músculo dar conta, né? Já tá numa intensidade muito alta, você está correndo demais já, com o coração na boca ali que a gente fala, ventilação lá em cima, e a produção então você não consegue mais metabolizar, e aí logicamente ele começa a acumular muito rápido, tá? O que está sendo produzido é muito além do que você consegue metabolizar, não metaboliza nem dentro do músculo, né? Como você olha aqui na figurinha embaixo, nessas setinhas aqui, e também nem no sistema você também não consegue metabolizar, e aí ele acumula, tá, pessoal? E aí você já está praticamente entrando em fadiga, você continua aumentando, mesmo nessa parte que você já não consegue mais manter, mesmo que não aumentasse mais você chegar em fadiga, o fato de continuar aumentando você vai chegar mais rápido ainda que fadiga, tá? Eu costumo dividir na prática em 3 zonas de treinamento, né? Eu chamo esse aqui de treino aeróbico, é a zona onde você faz os treinos contínuos, porque é onde você vai conseguir manter, né? Um atleta amador, geralmente ele faz uma prova o ideal é você fazer bem próximo aqui, né? Os treinos aeróbicos, né? Mais contínuos, o progressivo, aqueles mais longos. O progressivo você vai aumentando, mas um contínuo, um fartlek você vai alternando aqui, né? Mas aqui você vai chegando mais próximo da fadiga. Aqui seria um aeróbico, eu chamo de aeróbico intervalado, onde são aqueles treinos intervalados mais longos, né? De 1 km, de 2 km. Você não consegue manter, mas você também não chega rapidamente em fadiga. E aqui seria o que a gente chama de HIIT, ou intervalado anaeróbico, né? Aqueles treinos de tiro mais curto, de explosão, e aí você precisa dar uma recuperação maior para você conseguir chegar nessa intensidade. Então, são basicamente 3 etapas. Eu gosto de utilizar isso aqui para dividir em 3 tipos de treino, né? O treino contínuo, o treino aeróbico, intervalado aeróbico, intervalado anaeróbico. Um atleta de alta performance, ele já consegue, às vezes, até manter uma prova aqui, tá? Isso tem a ver com o nível de treinamento. Quanto mais treinado o cara for, mais ele consegue chegar próximo. Aqui ele não consegue de jeito nenhum, tá? Mas mais ele consegue avançar um pouquinho aqui. O atleta, quanto mais amador, quanto mais sedentário, mais ele não consegue, tá? Mesmo com... enfim, mesmo às vezes com intensidades mais baixas, mesmo relativas, ele não consegue manter, ou ele fica mais próximo, né, desse limiar aqui, beleza? Então é mais ou menos aí, por isso que o lactato acumula, né? Enfim, uma ideia um pouco complexa, né? Enfim, precisaria aprofundar um pouco mais para ter uma compreensão do todo, mas eu acho que já ajuda bastante, né, essa compreensão. Então vamos lá, eu marquei aqui os 2 limiares. Então vamos lá, pessoal. O pessoal fala muito, o lactato é amigo ou vilão. Antigamente o lactato era muito associado à fadiga como vilão do exercício, hoje isso já caiu. Tá? Ele não é responsável pela acidose, a gente sabe que tem uma... eu vou mostrar na aula sobre contração muscular na próxima, que a acidose é muito realizada também por conta da hidrólise do ATP, tá? Isso eu vou explicar na próxima aula. O lactato ele pode até ajudar, né? Porque quando ele é transportado para fora da célula muscular, ele transporta junto um íon H+, então ele não participa da acidose, ele pode até ajudar, né? As literaturas mais novas vêm considerando que ele até ajuda. Ele pode ser reaproveitado, tá? Mas só dá tempo dele ser reaproveitado naquelas intensidades mais baixas. Nessa intensidade mais alta não dá tempo, está sendo produzido muito e o corpo não consegue dar conta, tá? Isso que é interessante vocês observarem.
Ele tem muita correlação no limiar de lactato com a frequência cardíaca, com a percepção de esforço, tá? Mas ele tem sempre boa correlação no mesmo indivíduo. Não tem boa correlação de um indivíduo com o outro. Por isso eu tenho muito cuidado em indicar ou utilizar fórmulas matemáticas, porque essa correlação entre indivíduos ela não é muito boa, tá? Por isso que a gente ainda não tem tantas fórmulas, senão seria muito fácil você prescrever exercício, né? Joga lá na fórmula, e por isso não é tão fácil, precisa do feeling, precisa de várias avaliações, não adianta só uma variável dessa, o ideal é você fazer um conjunto de variáveis, né? Eu preciso explicar isso numa aula de avaliação, mas você vai acumulando esses dados e aí você vai tendo um perfil mais próximo do indivíduo, tá? Então, basicamente isso, a questão do limiar de lactato, né? Vamos entrando agora com relação ao tipo de fibra. Essa figura aqui é muito boa para explicar, eu vou até ampliar aqui a relação do tipo de fibra. Você tem o tipo de fibra tipo 1. O principal vocês entenderem com relação ao tipo de fibra é o que, pessoal? A fibra tipo 1 ela tende a ser mais aeróbica. E aí você vai entender, precisava assistir tipo de fibra e assistir aquela aula de novo, assistir aquela aula de novo, esse tipo de fibra. Tipo de fibra. Por quê? Todas as características aeróbicas, tudo que precisa para ser mais aeróbico, a fibra tipo 1, que a gente chama de fibra vermelhas também, ela vai ter mais, né? E a fibra do tipo 2 é o contrário, ela é mais anaeróbica, por isso que ela é mais de força, né? Tudo que precisar mais para as vias glicolíticas e anaeróbicas, a fibra do tipo 2 vai ter mais, e menos do aeróbico. E a do tipo 1 ao contrário, é mais ou menos uma ao contrário da outra, porque elas atendem prioritariamente, tá, pessoal? Aquilo que eu falei, isso não está acontecendo só uma reação, elas estão acontecendo ao mesmo tempo, é questão de prioridade. E também não quer dizer que a fibra do tipo 1 não faça a via aeróbica, anaeróbica faz, mas faz menos. E a 2 não quer dizer que ela não faça aeróbica, tanto que tem umas mais vermelhinhas ali, você vê. Ela faz, mas faz menos, tá? Então é nível de proporção. Tudo que eu falar aqui é proporção, não é de forma absoluta, tá? Então a tipo 1 ela vai ser sempre mais resistente e mais aeróbica, a tipo 2 ela vai ser sempre mais anaeróbica e de mais força. Então tudo que precisar para produção de força, a tipo 2 vai ter. E tudo que precisar mais para resistência, para via aeróbica, a tipo 1 vai ter mais, tá? Lembrando que nunca são questões absolutas. E por isso também tem tipos intermediários. Mas eu não vou explicar aqui os tipos intermediários, porque o intermediário, o nome já diz, é um intermediário entre um e outro. Então você pode dizer que tem 2, 3, 4, 20 ou 50 tipos intermediários, não importa. Mas eles vão sendo mais intermediários ou para um lado ou mais intermediários para o outro. Né? Na verdade, vai ter milhões. Cada fibra vai ter a sua característica específica e não interessa ficar classificando, né, cada uma delas. Você precisa entender os dois arquétipos principais e entender essas características principais, beleza? A não ser em situações muito específicas, mas de uma forma geral, para você começar a entender, eu acho que é legal você entender os dois arquétipos e entender que tem entender que tem os diferentes intermediários entre eles, vai estar sempre no meio, né? Mas para explicar fica mais fácil explicar os dois extremos e você entender que tem intermediários do que eu ficar explicando diversos intermediários aqui, só vai complicar a situação, tá? Então você tem que entender bem a diferença entre o metabolismo aeróbico e anaeróbico para entender tipo de fibra. Se você entender bem aquela primeira aula, fica facílimo entender tipo de fibra e inversamente também fica mais fácil entender lá se entender bem aqui, tá, pessoal? As tipos de fibra, tipo 1, ela é unidades motoras menores, mas isso eu só vou explicar na próxima aula, então, mas já adiantando, unidades motoras são essas formações, né, entre fibras e motoneurônio, tá? Tem unidades que elas são menores, então elas são recrutadas mais facilmente, né? Lógico, elas vão gerar menos força e automaticamente elas vão ser mais resistentes, elas vão ser mais aeróbicas. É aquilo que eu falei, segue uma sequência lógica, é isso que eu falo. Tudo que for conhecimento tem que seguir uma certa lógica, senão tá errado e ou você não está conseguindo explicar direito. Né? Você vai ver que segue essa lógica. Elas são unidades motoras menores, elas precisam de um potencial de ação menor, né? Isso eu vou explicar mais na próxima aula, então elas se contraem mais fácil. Se você vai levantar 1 quilo só, é um estímulo baixo comparado a levantar 50 quilos, entendeu? Então é um estímulo que já vem do motoneurônio menor, então ele recruta as fibras menores e elas automaticamente vão ser mais aeróbicas, porque é menos força que precisa realizar, entendeu? É menos potência, então você precisa de menos ATP, a via aeróbica dá conta. Percebe como é lógico? Né? É óbvio, praticamente, não preciso nem explicar o resto, porque o resto vai ser óbvio, né? Menor limiar de ativação, ela vai ter mais enzimas oxidativas, que é da via aeróbica, né? Mais mitocôndrias, porque lembra que a parte aeróbica é sempre na mitocôndria, mais reservas lipolíticas, porque a gordura só funciona na via aeróbica. Tá vendo que é óbvio, que é tudo óbvio, é uma consequência lógica, né? Então ela tem uma menor produção em curtos períodos, mas ela tem uma maior produção por longevidade, mais resistente à fadiga, consegue produzir por mais tempo, tá? Tudo isso é óbvio, né? Então você vê o arquétipo do atleta também, que eu botei, o Marilson, é mais magrinho, né? Mais leve, porque ele precisa fazer menos força, né? E repete mais o movimento, que é característica dos esportes aeróbicos, né? Que trabalham mais esse tipo de fibra. Então você vê que é tudo meio lógico. E ela é mais vermelhinha, por quê? Porque tem mais capilares, ela precisa mais de sangue, por quê? Porque o sangue leva o oxigênio, que vai proporcionar uma maior produção da via aeróbica, né? Aquela partezinha que ocorre lá na mitocôndria que eu expliquei lá na cadeia de elétrons, ciclo de Krebs, assiste lá a primeira aula para entender isso, entendeu? Já a fibra tipo 2, ela vai ser tudo ao contrário, vocês vão ver, né?
elas são unidades motoras maiores, tem mais fibras, né? Então ela precisa de um limiar de ativação maior, você precisa dar um estímulo já neurônio, a partir do neuromotor, do neurotransmissor, desculpa, maior limiar de ativação, né? Ela precisa de mais enzimas glicolíticas, que são aquelas enzimas da primeira fase lá da via glicolítica que eu demonstrei, lembra? Assiste lá, aquela primeira partezinha, daquelas 10 reações, né? Eu não expliquei as 10 reações, mas eu disse que tinha 10 reações, que é da glicose até piruvato, são 10 reações, e aquela via ali são várias enzimas, essas fibras elas vão ter mais dessas enzimas, vão ter, em vez de ter maior reserva lipolítica, vai ter mais reserva glicolítica, que é mais reserva de glicogênio, tá? Então ela retém mais líquido, é maior, mais inchada também, né? Então você vai ver, ela está sempre relacionada à maior força. Não quer dizer que ela não vai ter reservas lipolíticas, tem, mas tem menos, tá? Ela vai ter mais reservas de glicogênio. E você vai ver que tudo proporciona para ela ter uma maior produção no curto período, força imediata, né? Explosão, potência, e menos no longo período, ela fadiga mais rápido, tá, pessoal? Então, você vê que é basicamente o contrário, mais ou menos, né? É lógico, é aquilo que eu falei, é tudo simultâneo, ela tem também as outras características, mas tem menos, e tem mais essa, e tem as fibras intermediárias, que aí vão mesclar essas características mais para um lado ou mais para o outro, tá? Mas é basicamente isso, né? Então, isso aqui é com relação ao limiar de ativação do motoneurônio, né? Então, quando esse estímulo é menor, ele recruta primeiro as fibras do tipo 1, quer dizer, começa do tipo 1, às vezes até eu me confundo esses nomes parecidos. Recruta primeiro as fibras do tipo 1, as fibras mais vermelhas, né? Aquelas que são têm mais capilares, e as fibras brancas, que são mais características de força, elas vão sendo mais recrutadas, né? As intermediárias, enfim, e a tipo 2, quando você precisa de mais força, né? Então precisa de um estímulo maior, e aí você vai fadigar mais rápido também. É a mesma coisa do sistema energético, percebe? É a mesma coisa do sistema anaeróbico alático, anaeróbico lático e do aeróbico. E aí o aeróbico com carboidrato e o aeróbico com gordura, né? Quanto mais potência, mais rápida a fadiga, quanto menos potência, mais tempo você consegue manter. E aqui também tem uma série de outras características, tá? Que eu não vou falar de uma por uma aqui, se você quiser travar esse vídeo e assistir com calma, tá? Mas é basicamente isso. Eu vou dar só... É porque é tudo lógico isso aqui, tá? Você para aí e vê com calma, porque é tudo lógico. Ó, vamos botar aqui, densidade capilar. A tipo 1 vai ter alta ou baixa? A tipo 1, densidade capilar, vai ter que ter alta, porque ela precisa do oxigênio, né? A tipo 2, ela não vai ter baixa, porque ela não baixa em relação a 1, por quê? Porque ela não precisa, né, de muito oxigênio. Ela precisa de glicogênio, porque ela funciona através da glicólise, né? Quer ver? Se você for na reserva de glicogênio, ela vai ter mais alta. Não tem aqui, né? Mas enzimas glicolíticas tem, né? A tipo 2 é mais alto, né? A velocidade de contração ela é mais alta. Enfim, aí você vai olhando, né? A atividade mitocondrial, ó, enzima mitocondrial, a tipo 1 tem mais alto, ela tem mais baixo. Você vai ver que são coisas meio lógicas, né? Velocidade de contração, a tipo 1 é lenta. A tipo 2 é rápida. Por quê? Porque ela é mais anaeróbica, ela tem mais força, explosão. Enfim, você vai vendo que são coisas que você consegue deduzir. Mesmo até informações que não tem na tabela, se você estiver entendendo o processo, você consegue deduzir, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Essa primeira aula, a gente já foi para essa segunda. É a segunda aula, né? Contando a primeira lá e a terceira. Eu vou jogar uma 2.2 para falar especificamente da contração e da fisiologia muscular, algumas coisas que eu ainda não falei, tá? Aquela material que eu já tinha montado, eu acho que ajuda muito a entender as outras aulas que vêm. Aí na próxima aula já vem uma aula específica do treinamento, aí sim, tá? Você vai entender tudo isso, você vai ver que fica muito fácil entender a questão do treinamento, você vai começar até a entender os próprios artigos pela lógica. Igual eu expliquei que essas coisas elas têm que se desenvolver pela lógica, né, pessoal? Você não pode ter um conhecimento contraditório, alguma coisa você precisa... Quando você encontra uma contradição, você precisa saber explicar ela, né? O conhecimento ele segue uma coerência, né? E aí depois a gente vai entrar na parte mais voltada para a nutrição, e aí você vai ver que vai ser muito fácil entender a função de cada macronutriente, uma vez que você está entendendo tudo isso, entender a questão do balanço energético, né? O cálculo energético também vai ficar tudo muito mais fácil quando você vai degrau por degrau, em vez de saltar, tentar entender a ponta lá do iceberg, você tem que fazer todo esse conhecimento de base, beleza? E hoje eu vou deixar mais uma dica aqui de leitura, mais uma de Platão, né? Eu tenho até que diversificar um pouco o autor, né? Apesar de que, enfim, Platão é talvez o grande gênio da humanidade, né? Tem autores que dizem que toda a história da filosofia não passam de notas de rodapé de Platão ou de Platão e Aristóteles, né? Ele falou de praticamente tudo e os outros autores só desdobraram o que ele já falou. Inclusive ele fala nesse livro da República, ele fala até, eu trouxe esse trecho até porque ele fala de ginástica, fala de alimentação também. Então assim, se você for para uma ilha deserta ficar preso, leva a República de Platão, porque fala sobre praticamente tudo, você vai ler, reler e nunca vai esgotar, né, o conhecimento.
Então, basicamente é isso, pessoal, né? Pedir mais uma vez a colaboração de vocês. Se você não puder fazer a doação, pelo menos compartilha aí grupos, né, com amigos, enfim, ajuda aí, fortaleça a nossa causa, que aí aos poucos a gente vai fortalecendo também vocês, vou jogando novas aulas aqui, beleza? Tem minhas outras redes aí também, se você quiser seguir, né, quiser mandar mensagem lá no Instagram, tirar alguma dúvida, beleza? Fica à vontade aí, sugerir novos temas, se ficou alguma coisa mal explicada, beleza? Aos pouquinhos a gente vai tentando corrigir aí, beleza? Forte abraço e até a próxima, galera. Tchau, tchau.